Momento de meditação, minutos eternos. Há uma passagem na Bíblia que eu creio e centraliza nossa relação com Deus. Creio que se a gente praticar essa verdade, tudo se resolve. Como assim? Lá em Colossenses 3:23 é o seguinte: tudo e vieres a nós para fazer, em nossas mãos, ao nosso ser, né? Tudo que temos que fazer para o Senhor, para agradar o Senhor e não a homens. Imagina que você tem esposa, filho, família, trabalho, obra, igreja, discípulo, qualquer coisa, perdoar o próximo, o inimigo. Se você faz como para o Senhor, tudo está resolvido. A questão é quem a gente quer agradar. Lá em Mateus 6, acho que é 22 em diante, diz que a gente não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. O problema muitas vezes é quem a gente quer agradar. Qual o Senhor que a gente quer agradar? Nós temos dois senhores reinando em nossas vidas. Um é o pecado, um é o diabo, né? Que tenazmente nos assedia em um corpo de pecado, um cativeiro. Existe um Senhor e nos conquistou e levou cativo o nosso cativeiro a quem pertencemos. Então há uma guerra interior todos os dias para a gente agradar. A quem agradar? A carne, ao pecado, a mentira, o engano, ao pai da mentira, a Satanás, ou a Deus, o nosso Senhor verdadeiro, a quem de quem viemos, de quem devemos nos mover e para quem vamos eternamente, se decidimos aceitar Ele como Senhor absoluto da nossa vida. Então, a pergunta é a seguinte: a quem a gente quer agradar? Deus, Deus tem uma casa, Deus tem um reino, né? Deus tem um palácio, Deus tem uma habitação. E essa habitação tem algumas coisas e funções que agradam a Ele. Por exemplo, aí na terra os reis têm os seus copeiros, seus servos, seus músicos, né, seus cozinheiros e tudo mais que agrada a Ele na sua casa. Deus também é assim. Deus tem copeiro, assim como Neemias era um copeiro do rei na terra. Deus tem um copeiro e cuida de proteger ele, prova do que ele prova, né? É alguém especial para Deus, de confiança para Deus, e defende o rei. Deus também tinha, naquela época lá, os levitas foram levantados, né, para adorar o Senhor, para oferecer louvores a Deus, assim como os pássaros, e tudo existe, louva o Senhor, os seres viventes, né, os 24 anciões, né? Tudo louva o Senhor. Então nós fomos feitos para o louvor de Deus, para louvar a Deus. Mas detalhe, Jesus lá, começando a Samaritana, em João 4, né? Diz que Deus procura verdadeiros adoradores, porque existe um falso adorador, falsa adoração. Onde muitas vezes cantam canções famosas, canções e estão na mídia e dão muitos lucros aos seus compositores, né? Os seus criadores, seus cantantes, seus cantores, muitos lucros, mas muitas vezes as canções não louvam a Deus. Como de lá em Jeremias, né? E também em Ezequiel, na realidade. E esse povo diz assim: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. E um chama o outro todo animado lá, sabe? E aí chega diante de Deus e procura Deus como um tocador e tange bem, e tem voz suave, talvez instrumentos bonitos, né? Se alegra o coração deles, mas eles não botam em prática aquilo que eles cantam. Então muitas vezes nós cantamos muitas coisas que nós não praticamos e nunca vamos praticar, mas nós cantamos. Aí a gente pergunta: a quem está agradando? A mim ou a Deus? Por exemplo, quando eu digo assim, a Deus é fiel, né? Fiel todo o tempo. Quando alguma canção diz isso, será que eu estou adorando a Deus? Ou eu estou dizendo: esse Deus vai me suprir, esse Deus assim, sabe, vai me ajudar, né? Vai me fazer prosperar. Será que eu não estou cantando a mim mesmo? Porque essa canção faz tanto sucesso muitas vezes, tá? Então eu quero dizer o seguinte: e Deus também na sua casa tem adoradores, tem levitas, e procura verdadeiros adoradores. O Senhor nos ajude a ser um verdadeiro adorador. Então Deus tem copeiro, Deus tem adoradores, Deus tem também, sabe o que? Cooperadores. Deus tem servos, né? Ele fala que devemos operar tanto na lavoura dele como no edifício dele, porque ele quer morar em nós, na sua igreja, no seu povo, e ele espera frutos, né? Ele é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os seus ramos. E ele espera fruto
dessa videira, né, desse povo dele. Então, temos aqui o copeiro do rei, temos aí os adoradores do rei, né, verdadeiros adoradores. Temos aqui também aqueles que operam uma obra de Deus. Temos os servos e servem uns aos outros, servem os senhores. E ainda disse mais, ele quiser ser o maior, seja ele sirva a todos. Então o serviço na casa de Deus, o servir como Jesus fez, nos faz grande diante de Deus, porque Deus se alegra, ele se serve. Mas também Deus procura um homem segundo o seu coração, um homem que ame a Deus por amar, que deseja a Deus por desejar, que complete ele por completo, né? E Deus complete ele por completo. E a porta está aberta, assim como foi um Jó, mas ele decide amar. Ele decide amar. Ele quer esse Deus, ele quer esse Deus para ele. Ele ama, ele gosta desse Deus. Ele encontrou em Deus o seu oásis, o seu prazer, o seu gozo maior, o seu passatempo, sua diversão, o seu tudo. Deus procura que esse homem encontre nele e diz assim: Deus, você me completa por completo. Mas que tenha mulheres, sexo, dinheiro, fama, palácio, riqueza, sonhos, realizações nessa vida, e meus olhos contemplam, meus ouvidos ouvem e contemplam, né? Meus sentidos naturais, eles se enchem de prazer, mas você é o que eu mais desejo. Então Deus procura seres e o deseja, e essa função é a maior de todas. Diz assim: Deus, você me satisfaz. Deus, ir para o inferno não é o grande problema, é terrível para a minha carne, para a minha alma. A punição é eterna, mas estar lá sem você, depois que eu te conheci, isso é um grande mal. Isso é um grande mal. Então me socorre, me ajuda, Senhor, nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, nos meus pecados. Me ajuda a vencer a mim mesmo. Como diz Paulo lá: miserável sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Também livra do corpo de morte, Senhor. E seu Filho Jesus possa me socorrer, o teu Espírito diariamente, para que eu possa oferecer a Ti o meu coração, o meu amor, o meu louvor, minha adoração, meu serviço. E outra função importante na casa do Senhor é ser mordomo. O mordomo, ele cuida dos bens do dono, não dos seus negócios. Ele não é dono de nada, ele é mordomo. Então, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, entrega o meu Senhor, confia nele, mas ele fala: entrega a tua vida 100% ao Senhor. Ele passa a ser o dono da nossa vida, e a gente agora é mordomo dessa vida. A gente vai administrar essa vida segundo o Senhor: carro, casa, família, trabalho, profissão, tempo, tudo, lazer, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é para ele. Mas muitas vezes a gente vive em função de nós mesmos. E ele lá tem uma parábola, ele fala do mordomo infiel. Que mordomo infiel é esse? Diz lá que se você não é fiel no pouco, você não vai ser no muito. Se você não cuida das coisas alheias, quem vai confiar o que é seu? Mas Deus vai confiar em ver em você uma pessoa que não é zeloso no seu trabalho, em cuidar da sua família, em defender as ovelhas como pastor, em liderar como deve ser, honestamente, verdadeiramente, puramente. Então, quando Deus procurou lá em Davi, né, em Paulo, ele viu algo lá para o mundo e disse: eu quero para comigo, eu quero esse homem para comigo. Então, quando Deus se admira, ele é administrador infiel, porque ele viu algo. Ele pegou lá, para ele ia ser demitido, ele estava roubando o seu senhor, e foi o que ele fez: ele pegou dos bens do seu senhor para fazer amigos, para quando fosse demitido, esses amigos recebessem ele nas suas casas, nos seus negócios, no seu trabalho. E aí ele fala o espiritual: assim é o reino de Deus. Use do teu carro, da tua casa, do teu emprego, da tua profissão, do teu talento. Use de tudo que você tem para fazer filhos para Deus, para ganhar filhos para Deus, para ganhar amigos para Deus. Para quando você chegar lá na eternidade, esses amigos dizem assim: ó, eu cheguei aqui, você me ajudou. Tem um filme chamado Lista de Schindler, e o mais forte para mim, que ele levou muita gente a ser morta com seus bens, suas riquezas. E quando ele estava dirigindo o seu carro, ele vê na sua mão uma aliança de ouro, ele se entristeceu. Ele já tinha feito muita coisa, mas ele se entristeceu porque ele poderia ter ganhado muitas almas, muitas vidas através daquela aliança, e não vale nada. Então muitas vezes a gente vive muito de mim, para mim. Eu trabalho para ter meu sustento, para deixar herança para meus filhos, minhas filhas. Isso é louco, isso é loucura, isso é mornismo, como diz lá Apocalipse.
O morno diz assim: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Sabe o que o Senhor diz para o morno? Você é um miserável. Porque é miserável? Porque você é pobre, cego e nu. Eu te aconselho que você se enriqueça, o ouro refinado pelo fogo, que é o sangue de Jesus, é a obra que Jesus fez, o que ele pagou pelos seus pecados, para te livrar dessa condenação eterna e levar para o Senhor. Que tenha vestes limpas, né? Vestes brancas, vestiduras brancas, para não ver a sua vergonha, que é a santidade de Cristo em nós, sem a qual nós não veremos o Senhor. E o final é o seguinte, vou finalizar aqui: o colírio, que é o Espírito da verdade, e me guia a toda a verdade, que me faz conhecer as profundezas de Deus, e só Ele conhece Deus, e Ele me revela Deus. Então o Senhor nos socorra e nos faça seres, e tudo que vem às nossas mãos, como foi Timóteo, para agradar Jesus, para agradar Deus Pai. Como nós somos egoístas, soberbos, como tendemos a ser elogiados, amados, servidos, exaltados. Senhor, nos socorre em nome de Jesus. Me socorre, Senhor, dessa maldade, desse corpo de mal, né? O estragado, esse cativeiro em que eu habito, Senhor. Todo dia eu tenho que vencer esse mal que está em mim, esse monstro, como diz Marco Moraes, esse monstro que está dentro de nós. Que o Senhor nos ajude cada dia aqui, como diz João Batista, e Jesus cresça e eu diminua. Como diz Paulo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que o Senhor me socorra, e o Senhor nos socorra, em nome de Jesus.